Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. É a professora Alice e hoje nós vamos trabalhar a disciplina de História. Hoje eu vou mostrar para vocês e vou explicar um pouquinho sobre os mapas da nossa apostila Caminhos e Vivências. Lá na página 149 tem um mapa representando o crescimento fértil. Porém, esse mapa ele tem um formato um pouquinho diferente, ele tem o formato de uma lua. Mas o porquê que ele tem o formato de uma lua? O significado dessa meia-lua traçada nele, ela vem por analogia à lua crescente. O porquê da lua crescente? Que seria a região do Oriente Médio, onde surgiram e cresceram as primeiras civilizações, o Egito e a Mesopotâmia. Então, crescente fértil, esse nome ele se deve ao formato dessa área se parecer com uma lua crescente e conter áreas extremamente férteis ao longo de alguns rios. Então, por isso do nome desse formato também de lua, esse formato de lua crescente, por causa do desenvolvimento e das terras férteis que tem lá. O nome Mesopotâmia, ele significa entre rios. Por quê? Porque se vocês observar aqui, a região da Mesopotâmia, ela fica no meio de dois rios, o rio Tigres e o rio Eufrates. Essa região, atualmente, ela corresponde ao país chamado do Iraque. Os três importantes rios que aparecem ali no mapa seriam o rio Nilo, o rio Eufrates e o rio Tigres. Esses três rios, eles foram os principais para o desenvolvimento todo dessa parte aqui, dessa região aqui. Então, por isso que eles têm tanta importância assim. Como nós já sabemos, o rio Nilo, ele foi um dos mais importantes e mais férteis do planeta, conhecido como crescimento fértil. Então, por isso que ele é conhecido por esse nome, pelo crescente fértil, por ele ser um dos rios mais férteis devido às suas terras, que nós já estudamos lá na semana passada sobre o Egito, que o Egito só se desenvolveu graças a esse rio, ao rio Nilo. Lá na página 150, nós temos um outro mapa, o da Ásia hidrográfica. Então, ali, esse mapa, o que ele está representando? Ele está mostrando os rios que nascem na região central da Ásia, nas montanhas que formam a Cordilheira do Himalaia, a região de montanhas mais altas da Terra, lá onde está o Monte Everest, o mais alto do planeta. Nos vales desses rios se desenvolveram variadas comunidades com culturas diferentes. Porém, com as guerras constantes que existiam, esses povos eles foram conquistando uns aos outros aos poucos, acabando formando reinos. Lá na Índia, até recentemente, existiam dezenas de pequenos reinos que foram unificados num só país, a Índia atual. Os rios que aparecem no mapa são os rios Índio, o rio Ganges, o rio Azul, que seria o Yangtze, o rio Amarelo, o Yangtze, e os países que mais importantes desse mapa que está demonstrando seria a Índia e a China. Nos vales desses quatro grandes rios também surgiram civilizações antigas que se desenvolveram utilizando-se das águas dos rios para agriculturas. Os primeiros povos agricultores eles se fixaram na Índia há milhares de anos. As duas regiões agrícolas mais ricas que possibilitaram o desenvolvimento dos povos que habitam a Índia foram os vales dos rios Indo e o Ganges. Então, assim, esses dois rios foram os principais rios para o desenvolvimento ali. O Ganges e o Índio, principalmente para as populações hindus. Como nós já vimos lá nas outras aulas de história, o rio Ganges ele é considerado um rio sagrado, no qual muita gente costuma se banhar nele. No entanto, ele é um ritual de reconhecimento devido à importância desse rio para a vida, tanto dos seres humanos quanto dos animais e dos vegetais ali da região. Foi graças a ele que teve todo esse desenvolvimento que foi possível a agricultura e a sobrevivência das pessoas e dos animais. Então, vamos lá. Outras regiões lá do Oriente que se desenvolveram nos primeiros tempos da história da humanidade foram os vales férteis dos rios chineses. Foi exatamente lá nas planícies dos rios mais importantes da China, o Yangtze, que é o rio amarelo, e Yangtze, o azul, que surgiram as primeiras comunidades agrícolas chinesas. Lá na página, se vocês observarem este mapa, é possível verificar isso. As mais antigas dessas civilizações
datam de 7.000 anos que se localizaram às margens do rio Yanghu. Essas comunidades, elas construíam casas com paredes de taipa e chão de terra batida. Eles criavam cães, bois e porcos e confeccionavam objetos de cerâmica decorada. Eles plantavam o painço, trigo, arroz, feijão, o quenhamô, repolho e melão. Então, aqui vocês vão observar, essa aqui seria uma plantação de painço. Mas qual que foi a importância do painço? O painço, assim como o trigo, eles foram os produtos mais antigos da história. Porém, aqui no Brasil nós não temos tanta essa cultura, tanta cultura do painço, do consumo do painço e do trigo. Porém, eles foram duas sementes, no caso, os dois alimentos mais importantes da história e mais antigos. O arroz, ele também foi de fundamental importância tanto para a agricultura como para a alimentação lá desde os povos da antiguidade. Ele tornou-se um alimento básico da culinária de muitos povos, como os chineses, japoneses, coreanos e os árabes. Então, ali na apostila de vocês vão ter que explicar um pouquinho, falar um pouquinho sobre o arroz e sobre o painço. Então, vocês podem pesquisar, mas vocês vão colocar a importância deles. Como nós sabemos, o painço é um dos mais antigos alimentos da história e o arroz, ele ainda até hoje é um dos principais alimentos dos povos da China, Japão e dos coreanos e dos árabes. Bom, eu espero que a semana de vocês seja rica em sorrisos, grande sabedoria e repleta em boas ideias. Que o choro seja apenas de alegria, que os sentimentos bonitos cresçam e as dores desapareçam. Que a pressa seja de ser feliz. Tenha uma ótima semana.